Fala investidores, tudo bom com vocês? Esse é o canal LF Investidor e hoje falando sobre o Blue Macau, na verdade o BLMG Logística da Blue Macau, um fundo imobiliário de tijolo que está dando o que falar. O pessoal tem gostado muito da performance, principalmente por conta dos dividendos muito aproximado de um fundo de papel, tá bom, pessoal? Peço já aquele like, também que você se inscreva no canal, isso ajuda também, e ative o sininho. Se você gosta, se tem esse fundo em carteira, comenta aqui também para agregar valor a nós que já somos inscritos e que estamos aprendendo também com vocês. Tá bom? Então vamos lá. Informações gerais aí, falo do objetivo do fundo, não vou me ater a geração de renda através de empreendimento, é claro. O número de cotistas é reduzido, só 5 mil, quase 5.100 cotistas. Quantidade de emissões, 2 emissões. E o início do fundo em outubro de 2020. Então você tem aí um pouco mais de um ano, tá bom? Taxa de performance que ele tem, a administração é 0,95, em linha até baixa, né, 0,95, mas ele tem uma taxa de performance de 20% do QCD, 6% corrigido pelo IPCA. Aí uma taxa de performance um pouquinho salgada, mas vamos lá. O grande número dele, esse é 1 bilhão de valor de ativos, mas só que você tem uma alavancagem, é aí que é o problema dele. Então você tem esse patrimônio de 1 bilhão, mas o patrimônio líquido, que já conta com os ativos e diminuindo os passivos, já é bem menor. Então a ocupação financeira está 100%, que é muito bom. O WAULT de 7,9 anos, ou seja, é o duration aí dos contratos, médio quase 8 anos, então isso é muito bom, dá uma previsibilidade maior nesse fluxo de dividendo. A exposição à receita ao e-commerce é 81%, rendimento mensal de 0,96, ou seja, 90 centavos de dividendos já bem recorrente. Ele vai falar aqui um pouco do cenário, fala aqui um pouco ali das aquisições também. A performance do fundo, ele pagou aí desde novembro um patamar alto de dividendo, antes era no patamar de 73, ele tenta manter esse reloginho, tá? Agora 90 centavos, performance muito bacana. Você vê que rendimento por cota é os 90 centavos, o dividend yield já beirando aí quase os 11%, ou seja, em linha com os fundos de papel. Isso que eu acho que o mercado está gostando muito. Então, ele tem esses últimos meses, o fundo vem mantendo a distribuição de 90 centavos, refletindo aí a sua atual geração de caixa recorrente, respeitando o patamar de 80 a 90. Então ele fala já, isso aí que eu queria deixar atenção, para chamar atenção, porque o pessoal às vezes é acostumado e tal, mas ele já fala que vai ser de 80 a 90. Então esse é o patamar. Então ele está distribuindo o patamar superior. Então ele fala que em 2022 vai pagar isso, 80 a 90. Mas aí você fala, pô, mas ele não pagou 90, não vai ter uma revisional a maior, corrigido pelo IPCA? Vai ter, só que também tem um empréstimo que ele tem que pagar agora em 2022, então na verdade pode ser que caia um pouquinho. Se ele pagar esses 85 centavos, já está muito bom, tá? Já está muito bom mesmo para o patamar de preço que ele tá pagando aí, preço de mercado, né? No mês de dezembro, o fundo apresentou o spread, comparado à NTNB, que é o Tesouro Direto, está muito bom mesmo. Então você tem aqui esse patamar de 90 centavos, mas a gente vê aqui que a despesa financeira deu uma saltada aqui no último mês. Então ele estava nesse patamar e agora já dá uma saltada aí, patamares mais altos em toda a história do fundo desde o começo. Então isso aqui sim pode morder e você teve uma reversão de previsões aqui no meio do ano que não vai ter mais, mas ele também teve um patamar mais alto de receitas aí. Então, vamos ver o que vai acontecer nos próximos meses. Então, você vê que a performance dele tem sido boa com relação ao IFIX, todo o CDI também. Mesmo o IFIX caindo bastante no ano de 2021. O volume tem se mantido, o valor patrimonial deu um leve decréscimo e aqui você tem muito pequeno aqui, mas essas demonstrações dos resultados, eu vou tentar aumentar aqui, dar um zoom para vocês verem. Você vê que a receita por aluguel, aqui não tem muito mistério, né? Você tem a receita por aluguel, ela está em linha, deu uma aumentada aqui em dezembro, deve ter sido uma revisional, deu uma aumentada bacana. Então a receita líquida ela aumentou, isso é muito bom,
A receita líquida agora está no patamar de 6.750, na verdade é 6.750. E o lucro de caixa, né, já contando a despesa também deu uma aumentada. Então, o lucro caixa tem se mantido bem próximo ao patamar dos meses anteriores. Um leve acréscimo, tá? Então, o lucro caixa aqui é lucro caixa gerencial e o lucro caixa efetivo também um leve acréscimo. Então, o rendimento distribuído tem se mantido 90 centavos. Então, pode ser que ele consiga até manter esses 90 centavos, tá? Em dezembro, o 2021 o aluguel da Via Varejo teve seu ajuste de IPCA, então foi isso que aumentou. Outras receitas em julho de 2021 incluem receita de liquidação da SPE antiga detentora do ativo BMLog SBC, tá bom? Então vamos ver se tem mais alguma coisa interessante para a gente mostrar aqui. Vou dar uma diminuída aqui no zoom para a gente conseguir ver. E aqui o balanço patrimonial não é importante agora. O fato é que o ativo dele é 1 bilhão, mas tem um passivo de 665 milhões. Então o patrimônio líquido daquele 1 bilhão que ele fala lá, só tem um patrimônio líquido de 361 milhões, entendeu? Então assim, é absurdo. Você tem aí cerca de 65% de alavancagem, ou seja, de empréstimo. Então, vamos lá. Ele fala aqui alguns números, o volume dele 661 milhões, 98% da receita atrelada ao IPCA e 2% atrelado ao CDI, IPCA mais 5,8, custo médio, spread 32 pontos e o duration de 6 anos, apesar de que ele falou um duration ali de 7,9, né, naquele outro, logo no começo do relatório gerencial. Então, nos próximos 12 meses, o fluxo esperado da receita bruta imobiliária contratada é de aproximadamente 77 milhões, enquanto no mesmo período a parcela referente a juros e amortizações da operação de CRI totalizam 38 milhões. Então teria, em tese, aqui você teria que fazer aqui a conta, né? Seria esses 77, deixa eu fazer aqui, 77 milhões nos próximos 12 meses menos 38. Então, no ano de 2022, em tese, ele teria 39 milhões. Dividido por 12, né? 3 milhões, 25. 3 milhões,25, se você for puxar aqui, ele então teria aí um pouquinho de decréscimo e um pouquinho abaixo dos atuais 90 centavos. Porque foi 3 milhões e 3,5, né? Então você teria aqui esse 3 milhões e 250 mil e aqui ele teve no último mês 3 milhões e 567 mil. Então, e no mês anterior 3 milhões e 447 mil. Então aqui você já vê que ele já fala que provavelmente vai abaixar esse dividendo aí no próximo mês. Próximo mês já que paga em fevereiro. Então, atípico 72%, contrato atípico, ou seja, mais difícil aí de ter uma rescisão contratual. A gente vê aqui que a maioria só fecha em 2025, que o vencimento dos contratos. O reajuste é 100% do IPCA. A gente teve aqueles 2%, na verdade, porque até o próprio relatório ele entra em um pouco de contradição. Numa parte ele fala que é 98%, aqui ele já fala que é 100%, fica complicado, mas é bem atrelado ao IPCA, né? O IPCA também deve dar uma arrefecida aí no próximo ano, né? 2023 ali, deve ficar baixo. Então aí, dezembro, a maioria, esse incremento de receita foi realmente nos últimos meses aqui. Então você teve um incremento que não vai ocorrer nos próximos meses. Mas então você vê que pelo menos os 85 centavos ele deve pagar, isso é muito bacana. Pode ser que ele consiga, né, por algum motivo aí, pagar os 90, mas eu acho difícil. Então, ele fala aqui sobre cada um dos empreendimentos, depois vocês podem ver, né, está aberto aí no relatório gerencial. Ele faz um timeline aí da gestora. Com relação ao PVP, ele tá com o PVP um pouco já com ágil, ele negociava bem abaixo do ágil, mas você teve aí, mesmo com o patamar desse que subiu um pouquinho, você teve um decréscimo no valor patrimonial que a gente vai ver aqui, e isso dá uma mordida, como eu falei aqui, ó, o patrimônio líquido dele é 361 milhões. O dividend yield dele tem sido excelente, mesmo se tiver um leve decréscimo no dividendo, ainda assim vai ficar com um dividend yield bacana. Se você for ver,
quem gosta de gráfico aqui já viu que ele saiu dessa patamar de tendência de queda, né? Então aqui ele teria uma tendência de queda, agora ele já marca topos e fundos ascendente, então bacana aí. A qualidade dos ativos é muito boa, tá? Isso dá uma boa previsibilidade pelo menos retomada aí dos contratos, se for tiver algum default aí próximo aí. 10%, 90 centavinhos, pagando de maneira recorrente e esse dividend yield aumentando. Mas esse valor patrimonial decresceu bem, ó, de 104 em julho foi para 94. Mas normal, eu gosto dessa diversificação, são 4 ativos em 3 estados diferentes, bacana. E aqui 0% de vacância. Então esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. É um ativo logístico para ficar no radar e muito bom. Gostei aí das informações até mesmo do relatório gerencial. Tem essa bronca aí de alavancagem alta. Faltou falar qual que tá. Eu não achei aqui no relatório exatamente qual que é o quanto por cento que ele vai pagar na parte desse empréstimo aí. Não faltou o reajuste, como é que vai ser essa alavancagem, então ele não fala. Ele só fala que tem aí 4 milhões em caixa, mas não fala como vai ser essa alavancagem, esse passivo de 665 milhões. Então fica complicado, tá bom, pessoal? Espero que tenham gostado. Até a próxima. Bom investimento a todos.